Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que diante disso tudo que a gente viu acontecer aqui no Brasil nos últimos dias, é mais um sinal de que pela frente aí esse ano promete aí, porque se você olhar o que aconteceu em território norte-americano no ano de 2020, você pode ter aí um belo exemplo do que pode acontecer para esse ano. Lá nos Estados Unidos, no ano 2020, você tinha lá um líder que levava muitas pessoas para a rua, né? Tinha ali um grande apoio da sua base ali popular, mas mesmo assim não conseguiu a vitória no final das contas. E a gente sabe que aquilo ali acabou gerando uma enorme comoção nacional que acabou dando problema para muitas pessoas lá no dia 6 de janeiro. E aqui no Brasil, a gente sabe que cada vez mais a gente vê elementos de que essa disputa desse ano vai ser, não diria nem acirrada, né? Será talvez até visceral, né? Visceral ali, porque acima de todos os interesses nacionais que nós temos aqui no país, nós ainda temos agora um renovado interesse, ou um desejo, ou uma sede, uma fome internacional sobre ou em busca do controle dos nossos recursos. Agora, uma vez que a crise sanitária sendo seguida pela crise em Kiev, gerou aí uma total quebra da logística internacional e agora da produção de alimentos, porque o celeiro do planeta, que é a região ali de Kiev e também de Moscou, o celeiro do planeta está impedido, por um lado, de produzir alimentos por causa do conflito, no caso de Kiev, por outro lado, está impedido de exportar os seus alimentos devido às sanções comerciais impostas pelas potências ocidentais. Então, agora nós temos aí, a gente pode dizer, um risco renovado para o Brasil nesse ano de 2022, porque o Brasil é simplesmente, na prática, né, o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E o mundo está de olho, porque inclusive como uma representante da Organização Mundial do Comércio falou no dia de ontem, ela disse que o Brasil é fundamental para alimentar o mundo. Sem o Brasil, o mundo vai ficar numa situação complicadíssima em termos de alimentos. Então você vê aí o tamanho do olho internacional que está sobre o nosso país. Nesse momento, a gente começa a pensar sobre aquele projeto de usinas nucleares para a produção de energia que foram feitas na década de 70, né? Lembrando o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, celebrado em 1975, foi algo que poderia ter colocado o Brasil aí numa situação ainda mais vantajosa, né? Porque havia previsão de 8 a 12 usinas de produção de energia. Nós precisamos, mais do que nunca, de autonomia energética e de autonomia também bélica e da nossa defesa e de autonomia de gestão. Isso porque, se você lembrar um contexto histórico que é muito interessante, a crise lá do petróleo em 1973 gerou ali uma expansão internacional dos reatores nucleares e uma brusca decisão ali dos Estados Unidos de suspender em 1974 o fornecimento de urânio enriquecido para novas usinas. Isso levou o governo brasileiro daquela época, em 1974, a redefinir completamente a sua política nuclear e a adotar uma postura mais ousada, que incluía ali o projeto de construção no país de centrais nucleares responsáveis pelo desenvolvimento de diversas etapas do ciclo de produção da energia nuclear. Foi exatamente nesse contexto que foi assinado o Acordo Brasil-Alemanha em 1975. Nesse acordo, a Alemanha se comprometeu a desenvolver um programa de construção de 8 grandes reatores nucleares para geração de eletricidade e implementação aqui no Brasil de uma indústria teuto-brasileira, ou seja, alemã-brasileira, para a fabricação de componentes e combustível para os reatores no prazo de 15 anos, né? Só que é claro, uma grande pressão internacional preocupado com essa autonomia energética do Brasil, preocupado também com a possibilidade do Brasil começar a produzir equipamentos bélicos usando essa tecnologia, então começaram a dizer que estavam preocupados com a ecologia, né? Preocupados com qual destino o Brasil daria para o seu lixo atômico, isso poderia atrapalhar o meio ambiente e tal. Então, pode ser que agora a gente esteja vivendo uma época em que o Brasil precisa ter não só a sua total autonomia energética, mas também a sua autonomia bélica e talvez
desenvolvendo a sua parte de defesa, podendo colocar mais pressão nesse cenário internacional. Agora, eu não sei se você sabe, né? O Brasil tinha sim um projeto ali para a construção do seu equipamento atômico, né? Que na década de 90 foi interrompido ali pelo ex-presidente Collor, né? Uma pá de cal que ele jogou ali no poço de 320 metros para testes nucleares que estava sendo construído na Serra do Cachimbo, lá no Pará. Né? O que os historiadores pensam é que ele teria sido construído com recursos até iraquianos, lá do Saddam Hussein, né? Pelo menos essa é a opinião do jornalista Roberto Godoy, né, que é especializado em assuntos de defesa. E esse poço ali que foi desmembrado era só uma parte dessa história de uma série de operações, muitas delas até ocultas, iniciadas pelo governo na década de 70 para garantir ao Brasil a tecnologia não só para produzir energia nuclear, mas a tecnologia para produzir ogivas também, né? Colocando o Brasil aí, que poderia colocar o Brasil nesse seleto grupo, né? Então, na prática, o que a gente vê é que o Brasil tinha 2 programas nucleares, um oficial com fins pacíficos e um paralelo e muito sigiloso ali. E porque é preciso lembrar que no meio militar sempre houve um grande grupo ali que defendia que a única maneira do Brasil ser respeitado no mundo, no cenário internacional, seria tendo esse tipo de equipamento. Agora essa conversa volta quando o Brasil se torna aí aquele que pode salvar o mundo de uma crise total de escassez de alimento. Será que chegou essa hora da gente pensar exatamente sobre isso? É isso que muitas pessoas estão colocando na mesa exatamente nesse momento, né? Porque a gente tinha previsão de 8 usinas nucleares e também o projeto ali que foi jogado por terra de ter até um equipamento bélico dessa natureza, porque nós hoje precisamos de instrumentos para a nossa defesa. Veja o que fizeram nos Estados Unidos, como é que eles conseguiram ali, contrariamente à vontade popular, você viu que tudo que o povo queria foi jogado por terra, né? O povo queria toda a pauta que o povo estava pedindo, indo para as ruas, a gente sabe que não foi atendida, né? Infelizmente o Brasil, você sabe muito bem, está indo para esse caminho igualmente, né? E é claro, todos esses projetos de autonomia do Brasil, que poderiam ter colocado já há muito tempo o Brasil como uma potência internacional, ou uma superpotência internacional, uma vez que nós somos um país super diverso, que temos uma dimensão continental, um mercado interno muito pujante, um litoral gigantesco, temos ali todos os tipos de biomas e de climas, né? Produção agrícola, assim, das melhores do mundo, a gente tinha tudo para ser a potência e, na verdade, nós estamos diante de um momento, e eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que 2022 é um momento que ou o Brasil vai andar muito para trás e vai demorar muito para recuperar esse ponto em que nós estamos, ou o Brasil pode dar um salto para frente e se transformar numa grande potência global. Porque essa crise econômica que nós estamos vivendo, essa crise civilizacional que o Ocidente está experimentando nesse momento, pode ser a oportunidade de ouro única e imperdível para o Brasil ascender totalmente como uma potência, uma superpotência. E eu já falei para vocês aqui várias vezes estudos, né, que falam sobre o Brasil sendo uma superpotência em potencial, e eles dizem que a coisa que mais impede o Brasil, atrapalha o Brasil de se tornar uma superpotência é o fato do Brasil não ter um protagonismo internacional no cenário bélico. Então você sabe aí que é tudo questão de jogos de poder muito sinistros que acontecem. Às vezes você vê uma decisão sendo tomada aqui no Brasil e você fala, por que esse cara tomou essa decisão contrária aos interesses brasileiros? Na verdade, ele muitas das vezes, essas figuras, esses tomadores de decisão, estão decidindo com base em pressões internacionais ou estão agindo ali como elementos ali de uma quinta coluna ou de agentes por procuração de interesses muito maiores, né? Porque a gente sabe que hoje, se não acontecer uma verdadeira manutenção da soberania nacional e a união do povo brasileiro, o negócio, a gente vai dar esse salto para trás, né? Infelizmente não tem muita outra forma. A gente está vendo muito dinheiro entrando no Brasil, mas boa parte desse dinheiro está indo para controlar os ativos relacionados à produção alimentícia, porque o mundo sabe disso. Então é a hora do Brasil dar o salto, mostrar o seu valor, mostrar o seu protagonismo e usufruir dessa grande oportunidade imperdível que nós temos aqui. E é claro, né, que cada vez o cenário fica aí mais preocupante. E não se iludam,
tudo que o inimigo puder usar para tentar atrapalhar o Brasil nesse momento, eles vão usar, mas a gente tem que estar aqui atento e orando a Deus para nos livrar de todas as astutas ciladas do inimigo, como as escrituras nos ensinam, ok? Então é isso, pessoal. O que você acha dessa história toda aí? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Brasil tinha que desenvolver essa parte atômica aí? É a pergunta que eu faço. Um abraço a todos, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!